Olá pessoal, vocês têm medo de encontrar acidentalmente um tubarão sedento de sangue ou uma água viva prestes a atacar enquanto nadam? Pois é, estes animais são muito temidos, mas tem criaturas muito mais assustadoras no mar. A aparência deles chega a dar arrepios, se bem que eles costumam viver a uma profundidade tão grande que é impossível que uma pessoa tope com um deles por acaso. Só em pesadelos mesmo. No vídeo de hoje falaremos sobre algumas das criaturas mais monstruosas encontradas nos oceanos. Vamos lá! Antes de mais nada, um esclarecimento. Você sabe por que quase todos os peixes de profundidade são tão assustadores? Na verdade, tem uma explicação científica para isso. Nas profundezas do oceano há muita pouca comida e luz. É por isso que durante a evolução esses animais marinhos desenvolveram uma série de características que os ajudam a lidar com as condições da vida marinha. O corpo alongado, por exemplo, ajuda os peixes a economizarem energia, rastejando pelo fundo do mar em vez de nadarem. Dispositivos bizarros como os espinhos ajudam a se proteger dos inimigos, enquanto as enormes bocas dentadas permitem segurar bem as presas, que são extremamente raras nessas partes. Além disso, devido à falta de luz, muitos peixes de profundidade são completamente cegos ou têm olhos muito estranhos. Diabo do mar. Um dos peixes monstros mais famosos do mundo é o Caulophrinidae, também conhecido como Diabo do Mar. Eles vivem a uma profundidade que vai de 800 a vários milhares de metros e por isso ainda não foram muito estudados pelos seres humanos. O número de imagens reais desses peixes pode ser contado nos dedos. Devido à sua aparência extravagante, este peixe pode facilmente competir pelo título de animal marinho mais feio. Na cabeça, ele tem uma vara de pescar especial, parecida com uma lanterna, que serve como isca para suas presas. Como ela funciona? É simples. Esta vara de pescar é na verdade uma glândula especial que pode ser controlada pelo peixe. Para fazer isso, esta criatura estreita ou dilata os vasos sanguíneos, fazendo a luz se apagar ou acender novamente. Assim que uma presa desavisada chega perto da fonte de luz, algo tão raro a essa profundidade, ela cai imediatamente na enorme boca com dentes afiados. Outro fato divertido é que todos os assustadores diabos do mar que costumamos ver são exclusivamente fêmeas. Os machos deste peixe não crescem mais do que 4 centímetros e levam um estilo de vida parasita no corpo de um animal do sexo oposto. Peixe ogro. Este peixe aqui ganha de todos os outros no quesito atrocidade. Apesar de que seu comprimento é de apenas 40 centímetros, ele lida facilmente com presas maiores que ele. Além disso, ele tem os dentes mais compridos em relação ao corpo de todos os animais marinhos. As presas mais compridas são as de baixo. Elas crescem tanto que com o passar do tempo surgem 2 furos na cabeça do peixe, onde os dentes podem se encaixar quando ele fecha a boca. Essa mandíbula não deixa nenhuma chance de sobrevivência para as vítimas que raramente aparecem. O peixe ogro vive a uma profundidade de 500 a 5.000 metros. No entanto, às vezes essa criatura corre o risco de se tornar ela mesma o jantar de peixes maiores. Por isso, ela tem essa cor para se camuflar nas águas escuras. Stomidae. Esse peixe bizarro tem um comprimento minúsculo para as profundidades onde vive, apenas uns 10 a 15 centímetros. Mas esse tamanho tão pequeno não afeta sua sede de sangue. O Stomidae de águas profundas é um predador cruel, pronto para destruir tudo no seu caminho. Ele vive em mares tropicais a uma profundidade de 1.500 metros. Esta criatura possui presas impressionantes e fotóforos especiais nas cores vermelho e azul localizados debaixo de suas órbitas oculares. Esses dispositivos são necessários para os peixes atraírem suas presas. Além disso, este peixe, assim como muitos outros peixes de profundidade, é capaz de acender o seu corpo inteiro. Os cientistas ainda não sabem exatamente para que serve esse recurso biológico, mas existem teorias que dizem que ele ajuda os peixes a se comunicarem, por exemplo, durante a estação de acasalamento. Enguia-lobo.
Esta belezura aqui pode ser vista facilmente se você for um mergulhador na região do Oceano Pacífico. Na maioria das vezes, a enguia-lobo vive em águas rasas, embora também possa viver em alto mar. Hello. Só de ver esses peixes já ficamos arrepiados. Um corpo longo e sinuoso, dentes pontudos e uma cara feia que lembram um pouco as características humanas. Apesar de que a enguia-lobo é muito parecida às moreias, na verdade ela pertence a uma classe completamente separada, a dos Achnopterigi. Estas mandíbulas tão poderosas são necessárias para que a enguia-lobo possa caçar moluscos e crustáceos, além de quebrar facilmente conchas duras e até mesmo equipamentos de pesca. Esse monstro marinho costuma atingir cerca de 2,5 metros de comprimento, mas existem espécimes que podem ser até 3 vezes maiores. Lula vampira do inferno. O nome já diz tudo. A aparência dessa criatura realmente causa associações com a vida após a morte. Este é o único representante vivo da ordem Vampiromorphida, que combina os traços dos polvos e das lulas. Além disso, este é o único cefalópode conhecido até hoje que pode viver a mais de 1 quilômetro de profundidade. O tamanho da lula vampira do inferno é muito modesto, não mais de 30 centímetros. Em seu corpo, cuja cor muda constantemente, ela combina características visuais de vários habitantes marinhos ao mesmo tempo. Ela tem uma cabeça, barbatanas e tentáculos de lula. E obviamente quase todo o corpo da lula vampira é coberto por órgãos que se acendem, chamados fotóforos. Graças aos flashes de luz controláveis, a lula pode facilmente desorientar um inimigo. Assim, em vez da tinta usada por outros moluscos, a lula vampira usa partículas de luz. Este animal se alimenta de detritos, de substâncias orgânicas mortas, também conhecidas como neve marinha, que captura com a ajuda de seus tentáculos. Eurypharynx pelecanoides. À primeira vista, este peixe parece uma enguia comum, isso enquanto ela não engole sua próxima presa. É então que podemos ver toda a singularidade dessa espécie. Uma bolsa na garganta, como um pássaro pelicano. Seu comprimento equivale a 1/3 do comprimento do corpo do animal e permite que esse peixe engula presas inteiras, junto com um monte de água do oceano. Eles vivem principalmente nos Açores, umas ilhas que pertencem a Portugal e estão localizadas no Oceano Atlântico. Esse peixe, para completar, tem 2 fileiras de dentes afiados, olhos minúsculos e um fotóforo na cauda para atrair presas que aqui, como em qualquer profundidade, não são muitas. É uma pena que um caçador como esse está desaparecendo. Mixini. Pensou que você já tinha visto de tudo? Acredite se quiser, nenhuma das criaturas anteriores pode se comparar com esta daqui no quesito aparência monstruosa. Os Mixini costumam atingir cerca de 0,5 metro de comprimento, têm um corpo longo e torcido, além de uma boca com antenas muito desagradáveis. Outro fato interessante é que este animal tem até 4 corações, sendo um deles o principal. É por isso que não é nada fácil destruir um Mixini. Tem casos registrados em que este animal nadou por horas no fundo do mar, mesmo estando decapitado. Porém, o mais interessante desses animais é outra coisa: seus métodos para matar suas presas. Ele consiste em um muco particularmente incomum que é constantemente liberado pelo corpo do animal. Ele é usado tanto para penetrar em lugares inacessíveis quanto para atacar peixes doentes e enfraquecidos. Os Mixini penetram na cobertura branquial de suas vítimas, que às vezes podem ser até tubarões, e gradualmente as asfixiam com a substância que é venenosa. O mais interessante é que, segundo pesquisas recentes, esse muco possui uma estrutura química muito valiosa para os seres humanos. Por exemplo, ele pode ser usado como uma ferramenta extremamente eficaz para parar o sangramento. E você não vai acreditar, mas esse animal feio é pescado para o consumo. Nos países asiáticos, por exemplo, o Mixini se come frito. Essa iguaria pode ser degustada no Japão, em Taiwan e na Coreia do Sul. Você teria coragem? Tubarão-cobra.
Na verdade, qualquer tubarão é capaz de encher as pessoas de medo, mas este aqui é realmente especial. Este é um dos peixes mais antigos da Terra. Ele já existia no Cretáceo e por isso costuma ser considerado uma relíquia. Essa criatura mora a uma profundidade de 400 a 1.500 metros. Os tubarões-cobra têm uns 2 metros e são mais parecidos com enguias ou cobras do mar do que com tubarões. Em sua boca tem cerca de 300 dentes afiados dispostos em fileiras assustadoras. Seu estômago pode acomodar presas com metade do comprimento do seu corpo. Isso porque esses dentes incomuns não conseguem mastigar alimentos, então o tubarão engole suas presas inteiras. No entanto, esses dentes são definitivamente capazes de segurar as presas com um aperto mortal, e o corpo comprido pode tornar essa captura ainda mais apertada. Sim, os cientistas descobriram que, ao atacar presas, esse tubarão se envolve ao redor delas como uma cobra. Este é um espetáculo que provavelmente não é para os cardíacos. Olhos de barril. Bem, a singularidade deste peixe é que a natureza o premiou com uma anatomia incrível, ou seja, com uma cabeça transparente. A propósito, é por causa disso que ele não foi estudado durante muitos anos. As características estruturais do seu corpo simplesmente não permitem que ele fosse retirado do mar sem danificar sua cúpula superior. O olhos de barril vive a uma profundidade de 500 a 800 metros, onde quase não há luz, mas graças aos seus olhos únicos, ele pode ver perfeitamente, mesmo na escuridão total. Os olhos verdes deste peixe estão localizados dentro de sua cabeça transparente e proporcionam um ângulo de visão completo. Por exemplo, ao nadar na posição horizontal, este peixe pode facilmente ver presas nadando acima dele. Tubarão fantasma. A quimera ou tubarão fantasma vive nas profundezas de muitos quilômetros há mais de 300 milhões de anos, mas por razões óbvias quase nunca foi vista por humanos. E durante todo esse tempo sua aparência incomum não mudou muito. Isso apesar de que, quando essa espécie estava apenas começando a surgir, os dinossauros ainda davam os primeiros passos na Terra e os mamíferos não existiam. Apesar de habitar os oceanos há tantos anos, o tubarão fantasma quase não foi estudado pelos cientistas. Imagine só, as primeiras fotos dele nadando nas profundidades foram registradas pelos pesquisadores apenas em 2016. Portanto, as características do corpo desses fantasmas marinhos ainda estão sendo estudadas. Do pouco que sabemos, podemos dizer que este tubarão não possui várias fileiras de dentes afiados. Em vez disso, vemos placas dentárias em sua boca, usadas para mastigar a comida lentamente. Ei, amigão! Você quer conhecer algumas tecnologias novas e uns gadgets legais? Sua mente já está no futuro? Você adora máquinas enormes e não pode imaginar sua vida sem robôs? Então dê uma olhada no Tech Zone e veja um monte de vídeos sobre essas coisas. Ficou interessado? Ótimo! O link está na descrição.